Aleluia! Graças a Jesus! Mais um dia! Deus é fiel, tem nos abençoado. Que Deus te dê um dia próspero, guardado pela presença dEle, livre do mal, livre de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, preste bem atenção. Esse é mais um dia que Deus fez. Então, se alegra, regozija nele aí, que Ele está cuidando de tudo, está cuidando da tua vida, está cuidando da tua casa, está cuidando daquilo que é seu, em nome de Jesus. Então, vamos para a palavra aqui. Vamos ler hoje Lucas 4:38. São duas histórias que estão conectadas. Logo do 4:38, eu já vou pular para o Lucas 5:1, tá bom? E eu vou do 1 até o 6, tá bom? 4:38, Lucas 4:38 e 39, e continua no 5:1, tá bom? Vamos lá? Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão, o Pedro, tá? Simão Pedro, estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. Meus irmãos, presta bem atenção. Duas histórias que estão conectadas, né? Estão conectadas aqui as histórias. As duas histórias estão conectadas pela vida do Pedro. Olha só. Meu irmão, o que eu preciso entender? O que Jesus está fazendo? Primeira parte nós vamos entender. Ele está ensinando. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga. Ele estava na sinagoga. Irmão, eu preciso estar com Jesus. Todas as vezes que você estiver com Jesus, algo vai acontecer. Um milagre sobrenatural vai acontecer. O que eu quero trazer para mim e para você? Deus vai fazer coisa na nossa vida, coisas grandes e coisas pequenas. Mas tudo eu vou entender que Deus está cuidando da minha e da sua vida em nome de Jesus. Presta atenção. Por que eu estou falando coisa grande e coisa pequena? Meu irmão, talvez é pequeno para mim, mas é grande para você. Talvez é grande para mim, mas é pequeno para você o que Jesus está fazendo. Mas o que eu quero dizer é que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Presta atenção. O que Jesus está fazendo? Está ensinando na sinagoga. Mas aí, da sinagoga, para onde que ele vai? Para a casa do Pedro. Meu irmão, ele não entrou lá na casa do Pedro para curar a sogra dele, não. Ele não entrou para isso, né? Ele entrou porque ele provavelmente ia descansar, provavelmente ia visitar lá, ia ver lá a casa do Pedro, enfim. O que eu quero dizer que especificamente ele entrou lá porque Pedro tinha comunhão com ele. E o que eu quero te dizer é:
tenha comunhão com Deus, esteja com Jesus em todo o tempo. Meu irmão, você está pelo caminho com Jesus, as coisas vão acontecer. Parece que é natural, mas é sobrenatural. É a comunhão que faz parecer natural. Por quê? Natural, que eu quero dizer assim, é, nós estamos acostumados a viver uma provisão de Deus, seja numa coisa que você considera aquela situação simples, ou seja em uma situação que você considera uma situação muito grande. Você está me entendendo? Olha só, é... então o que eu preciso entender? Que Jesus está cuidando da nossa vida. Ele está cuidando de cada detalhe, então as coisas vão acontecendo de maneira natural. Como que é de maneira natural? Natural. Não é natural, mas eu vivo, aconteceu, já estou acostumado que Jesus vai me ajudar, que Jesus vai criar um caminho para essa situação, vai dar uma direção, seja grande ou seja pequena. Meu irmão, esteja com Jesus em todo o tempo. Olha só, ele não foi para a casa de outro discípulo, ele foi para a casa do Pedro. Por que ele foi para a casa do Pedro? Porque tinha comunhão, tinha intimidade ali com o Pedro. Meu irmão, eu tenho comunhão com Deus, você tem comunhão com Deus, o que ele vai fazer? Ele vai vir ensinar na nossa casa. Aí lá na nossa casa tem alguma coisa. Sabe o que eu quero dizer para você? É que quando nós estamos com Jesus em todo tempo, eu vou viver a comunhão, a graça dele. O que ele estava fazendo ali na sinagoga? Estava ensinando. Estava pregando, fazendo, explicando a palavra, meu irmão. Aí o que parece? O que parece isso? Parece que foi. Ele entrou lá para curar a sogra do Pedro. Ele entrou lá por causa da comunhão que ele tinha com o Pedro. E aí tinha lá a situação e ele curou. Meu irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Esteja com Jesus em todo o tempo. Já falei para você, não é uma questão de você passar um dia todo dentro de um quarto orando e ouvindo louvor. Não, meu irmão, eu tenho que estar com ele lá fora, lá no meio do desafio, no meio das situações contrárias, no meio das distrações, e eu vou colocar a minha concentração em Deus, lá no meu serviço, na escola, na faculdade, aonde você estiver, esteja com Jesus. Olha só, o que acontece? Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se, meu irmão, presta atenção, ele sempre quer nos abençoar, ele sempre quer nos visitar. Então chame a presença dele, esteja na presença dele em todo o tempo. Deus está cuidando da minha e da sua vida, e as coisas vão acontecer quando nós estamos na presença de Deus. Olha só, eu estou no ônibus, estou indo para o meu serviço, estou conectado com Deus, eu estou na minha casa, estou fazendo as tarefas da casa, estou aqui conectado com Deus, estou no emprego, já estou no meu serviço, já estou executando ali o meu serviço, estou conectado com Deus. Como é que você vai conectar com Deus? Você deve ter um caminho, é através do louvor? É através da oração em pensamento, clamando ali. Estou dirigindo, estou pensando em Deus, pensando, clamando, porque eu preciso estar conectado com Deus. Irmãos, preste bem atenção. Nos últimos tempos, a nossa geração em geral, tem vivido muitas coisas em relação à volta do nosso Senhor e Salvador. Então, em todo tempo, esteja conectado com Ele. As coisas são apenas treinamento daquilo que nós vamos viver com Deus. Esteja conectado com Ele em todo momento. Olha só. Aí ele está aqui, né? E rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Meu irmão, presta atenção. A mulher estava lá doente, estava com febre.
Não tinha um caminho para curar a febre ali, um remédio que você vai ali na farmácia. Não, meu irmão, dependa de Deus, dependa da graça de Deus, dependa do poder de Deus em todas as situações, seja coisa grande, seja coisa pequena, dependa de Deus, chame a presença dele, esteja com Jesus. Continuando, fala assim, ó. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então ele está ali na beirada da praia ali, né? Do lago, né? Do lago de Genezaré. E os pescadores, havendo descido, peraí, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha só, os pescadores estavam lavando a rede. Presta atenção. A multidão estava apertando, Jesus estava ensinando. Olha só, esteja com Jesus, que vai acontecer coisa sobrenatural. Estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, meu irmão, tinha dois barcos. Para onde que ele foi? Ele foi para o barco de Simão. Esteja com Jesus, que ele quer estar com você. Esteja com Jesus, que as coisas acontecem. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Meu irmão, o que Jesus está fazendo aqui no barco do Pedro? Estava na casa do Pedro aqui, do Simão Pedro. Aí ele foi aqui na praia lá. Aí foi para onde? Para o barco que tinha dois barcos. Ele entrou na onde? Meu irmão, ele queria entrar no outro barco também. Ele queria entrar no seu barco, ele quer entrar no barco do vizinho, ele quer. Mas se eu preciso querer, eu preciso chamar a presença dele, eu preciso estar com ele. Olha só. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. O que é que o Pedro fez? O Simão Pedro, emprestou o barco para Jesus. Ó, Jesus, usa meu barco aí. Mas o que que ele estava vivendo? O que que o Pedro estava vivendo? Estava vivendo uma frustração tremenda, meu irmão. Sabe por quê? Ele estava lavando a rede, não tinha pegado nada. Aí, o que que ele fala aqui? E quando acabou de falar, meu irmão, o que que nós aprendemos aqui? Muitas vezes nós ouvimos o sermão de Jesus e escutamos o conselho de nós ouvimos, escutamos o sermão de Jesus e escutamos a direção específica para a nossa vida. Olha só, e quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Sabe o que que isso quer dizer? O que que aconteceu lá na casa dele? Ele não curou a sogra do Pedro? Foi uma situação, vamos considerar como uma situação, não é uma situação pequena, irmão. Naquela época não tinha os cuidados para que as coisas acontecessem. Mas aqui é uma outra situação. O que que eu quero trazer para você? Como que essas situações estão conectadas, meu irmão? Olha só, ele fez um milagre lá e fez outro aqui. Ele estava trabalhando a noite inteira na força dele, na força natural. Um pescador, ele vai trabalhar de maneira natural. Ele vai, qualquer tipo de pescador, seja qual for a fé que ele tiver, a religião que ele tiver, ele vai trabalhar. Mas olha só, ele estava voltando de uma frustração, meu irmão, minha irmã. Pedro tinha vivido um milagre lá na casa dele, que era com a sogra, certo? Logo a sogra foi curar. O que que nós precisamos entender?
que Jesus quer fazer na nossa vida, na nossa casa, no nosso emprego. Ele estava frustrado, estava lavando a rede e falou assim, ó, afasta um pouquinho o barco aí. Afastou o barco. O que que aconteceu? Ele começou a pregar do barco do Pedro. Ele entrou na onde? No barco do Pedro. O que que Pedro estava passando? Uma frustração tremenda. Trabalhou, não tinha o que levar para dentro de casa porque não pescou nada. Aí Jesus fala assim: Pedro, terminou de pregar. Olha só, Jesus terminou de pregar. Ele cedeu o barco dele para Jesus pregar. Meu irmão, muitas vezes nós não entendemos as coisas de Deus, mas toda vez que nós estamos com Jesus e escutamos a direção dele, o que ele falou? Pedro, afasta um pouquinho o barco. Afasta um pouquinho aí, Pedro. O barco afastou. Começou a pregar. Terminou de pregar. O que ele falou? Pedro, é, vai lá lançar as redes. E quando acabou de falar disso, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Aí o Simão fala para ele, Senhor, eu trabalhei a noite inteira e nada pesquei, mas porque o Senhor está mandando eu vou, meu irmão. Quando ele vai, sabe o que acontece? Um milagre extraordinário. Mas existe um processo que Deus estava trabalhando na vida do Pedro, que trabalha na minha e na sua vida de maneira individual. Isso é para uma outra ocasião. Mas o que eu quero te dizer é: esteja com Jesus que tem milagre. Ele foi lá, curou a sogra dele da febre, veio aqui, deu uma palavra de direção e o Pedro viveu um milagre extraordinário por Jesus. O que eu quero trazer para as nossas vidas? Esteja com Jesus, preparado para viver milagre extraordinário. Vamos orar. Jesus querido, Jesus maravilhoso. Papai, eu quero te louvar pela tua graça e a tua misericórdia. Eu quero engrandecer o teu santo nome pela tua presença e peço, papai, nesta hora, enche a nossa vida da tua unção e da tua graça. Senhor, abre o nosso entendimento para colocar o nosso barco à disposição do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento, porque toda vez que o Senhor entra na nossa vida, nós vivemos milagre. Toda vez que nós estamos com o Senhor, a sobrenatural coisas sobrenaturais acontecem, a sua manifestação acontece, seja em coisa grande ou seja em coisa pequena, mas o Senhor se manifesta para cuidar da nossa vida. Papai, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.